Vamos então à nossa primeira entrevista. Já está conectado conosco o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Caxias do Sul, Alexandre Silva. Muito bom dia, seja bem-vindo à Bitcom TV, Alexandre. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Hoje em pauta... Hoje estar presente aí novamente com vocês. Não sei se estão me escutando bem, estou utilizando a máscara. Está um pouquinho baixinho, vou pedir um retorno um pouquinho maior para eu conseguir te ouvir melhor, Alexandre. Beleza? Acho que agora eu estou te ouvindo ali, tá com uma máscara azul, tá elegante aí, como sempre, né? Vamos lá, Alexandre. A pauta aqui é gigantesca aí na área da saúde e trazendo aqui para a nossa realidade de Caxias do Sul a questão da terceirização. Como que o Conselho tem visto isso dentro da nossa saúde pública, Alexandre? O Conselho Municipal de Saúde sobre terceirização faz duas gestões, a gestão passada e a gestão atual já analisou uma ou duas vezes sobre a terceirização, já tem encaminhamento e é uma pauta vencida no Conselho. Então o Conselho, tanto na gestão passada quanto na gestão atual, é contra a terceirização por diversos motivos. A terceirização, ela precariza o atendimento na saúde pública e, geralmente, quando a terceirizada vai embora, ela deixa um déficit, geralmente para a gestão do município ou estado, quando é estado pagar. A IGH, que é uma das que administra Caxias do Sul, é um fato concreto da nossa cidade, né, que tentou essa experiência com terceirização e agora a gente está vendo essa dificuldade. Então, a maioria dos conselheiros absoluta é contra a terceirização por esses motivos. A rotatividade funcional é maior. Por que é maior? Porque as terceirizadas que estão em Caxias do Sul não oferecem um plano de saúde, e quem está me escutando, está me visualizando, sabe de que eu estou falando. É importante ter como funcionário, como trabalhador, um plano de saúde atualmente. A gente sabe que é importante ter um vale alimentação. Então, são dois benefícios que essas terceirizadas que vêm para a cidade, argumentando que o custo é menor para atender a população, mas, de certa forma, no final das contas, ela se torna bem maior. Você acredita, Alexandre, que pode acontecer algo similar a Rio Pardo aqui em Caxias do Sul? Você acredita que nesse grau de corrupção pode acontecer caso ocorra uma terceirização na saúde? Na verdade, pelo que eu acompanhei ontem em Rio Pardo, o prefeito estava envolvido junto, né, nas matérias iniciais. Caxias do Sul, todas as divergências que a gente tem com a gestão que passou anterior, com a gestão que assumiu agora, é uma cidade que tem um nível de política acima do normal. A gente tem grandes lideranças políticas que saíram aqui de Caxias do Sul e a gente não crê que isso aconteceria em nossa cidade pela honestidade que tem os nossos políticos daqui. O que a gente teme é que, acima das gestões que estão aqui, é que acontece esses déficits pela empresa, né? A gente cita como exemplo sempre Viamão, não Canoas, é um exemplo concreto, que terceirizou. A gestão municipal, o prefeito não estava envolvido, mas a gestão da terceirizada que fazia um meio de campo, né, para desviar os recursos. E já lá em Rio Pardo, não, né, o prefeito estava diretamente envolvido junto. O que Caxias acreditamos que jamais vai acontecer isso, pelo nível até de fiscalização que tem do próprio Conselho e outros órgãos, né? Então a gente acredita que Caxias do Sul dificilmente vai entrar nessa lama que acontece em diversos estados, diversos municípios agora, em Rio Grande do Sul, mas no resto do país. A gente preocupa com as terceirizadas, porque as terceirizadas elas fazem esse elo de licitação entre elas mesmas, e aí que acontece a corrupção, né, nas terceirizadas. E é isso que o próprio Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, verifica quando as empresas
vão embora e deixam de pagar os seus funcionários. Nada assim diretamente com o prefeito, né? Em nossa cidade, a gente acredita que não, né? Canoas provou isso, que o prefeito não tinha um elo de ligação comprovado com essas terceirizadas. Era terceirizada entre os próprios diretores que faziam, né? Essa tramitação de desviar os recursos. Depois que falha a empresa, que não tem a medicação, que não tem atendimento, sobra para o município de novo pagar novamente. Na verdade, não é o município que paga, né? É os contribuintes que pagam novamente por um atendimento que não tiveram. Ainda sobre esse assunto de terceirização, eu quero passar a palavra para o meu colega em Farroupilha, Leandro Adamati, para a gente abordar ainda esse tema e depois a gente entra, Adamati, no tema da pandemia, cloroquina e outros assuntos a gente aborda. Vamos continuar na terceirização, Adamati. Com certeza, eu quero cumprimentar, saudar o Alexandre, desejar o meu bom dia a ele também. E dentro desta temática da questão da terceirização dos serviços da área da saúde, Alexandre, nós temos a experiência ali com Caxias do Sul, a UPA, Zona Norte, a UPA Central também. Até o momento, dá para se dizer que a terceirização não é benéfica? Quais são os pontos problemáticos que ela apresenta? A UPA da Zona Norte, tá, que é a mais antiga terceirizada nossa, ela, um dos maiores motivos é a rotatividade funcional, tá? Ela tem uma rotatividade, absenteísmo muito grande, excesso de hora extras, a gente comprovou isso, que ela excede, falta de recursos para suprir os atendimentos, então a gente vê que sempre tem que ter um aditivo a mais, ela cumpriu o que ela assinou no contrato. A gente vê agora, na hora da urgência, que nós mais precisamos pelo atendimento, ela ameaça a todo momento de saída, de romper o contrato, porque por lei é legal, ela pode romper o contrato desde que ela avise. Então, por diversas vezes, ela vem ameaçando a sociedade caxiense em sair e se desligar. Agora, o prazo dela era 12 de junho, agora ela voltou atrás novamente e disse que vai ser só no final do prazo, no final do mês de junho. Então, uma empresa que já tem problemas já no Brasil inteiro, já é uma empresa conhecida em 8 estados. Então, uma empresa que, mesmo assim, quando não for julgada errada, ela continua participando dos processos licitatórios. Ela ganhou mais de 40 milhões lá em Salvador. Ela ganhou um contrato agora de 3 milhões, mais 1,5 milhão para manutenção do Covid lá em Camaçari. Então, é uma empresa que todos, quando chega no seu estado, chega na sua cidade, todo mundo se pergunta, uma empresa com tantos problemas tem no nível Brasil, como que ela consegue participar ainda da licitação? Enquanto ela não for condenada em primeira, segunda e terceira instância, ela continua participando do processo. Aquilo que a gente sempre falou, após que ela for condenada, ela tem que largar o processo e ela deixa daí na mão. Como agora, se ela sair, como Caxias fica? Tem que correr atrás de uma outra empresa, não tem empresa licitada. É uma empresa cheia de problemas que está administrando aqui em Caxias. Aí em saúde, uma outra empresa que administra agora a UPA Central. Sim. É uma empresa que está no mesmo embalo, tá? Uma empresa que tem dificuldades de contratar pessoal porque os salários são muito baixos. Um enfermeiro ganha quase menos do que um frentista, nunca desmereceu na classe do frentista, mas a gente sempre faz o elo de ligação que o enfermeiro tem uma faculdade, ele se forma para fazer esse atendimento, então ele vem ali ganhar 2 mil e pouco, sem o auxílio de alimentação, sem ganhar um plano de saúde. E, novamente, essa empresa, na primeira apresentação dela de prestação de contas para o Conselho, ela já mostra problemas novamente. Ela alega que não tem condições de contratar funcionários, que não tem funcionários qualificados, mas isso é o elo de ligação da terceirizada. Ela entra no processo licitatório com um preço muito baixo e depois ela não consegue profissionais qualificados. Um exemplo, ali eles não conseguem ter ortopedista, no contrato está dizendo que eles têm que ter, então eles têm dificuldade até de preencher a própria escala médica deles, Então, a terceirizada, inicialmente, ela custa mais barato, mas a longo prazo, para o próprio município e a própria população que fica sem um atendimento contínuo, vem sofrer isso ali na frente.
Sim. Deixa eu te fazer mais uma questão de uma forma breve sobre esse assunto para encerrarmos, Alexandre. Hoje, dado esse panorama que você coloca dos problemas com a terceirização lá na UPA Norte e na UPA Central também, seria vantajoso para o município de Caxias do Sul romper esse contrato ou esses dois contratos, ou hoje o município não conseguiria dar conta da estrutura da saúde de Caxias de uma hora para outra? Na verdade, o município está ciente disso, né? A administração que saiu, o conselho já alertava essas falhas da terceirizada. A UPA Central, ele terceirizou a gestão passada, Daniel Guerra, por conta própria, nem passou pelo Conselho Municipal de Saúde. E a UPA da Zona Norte, o contrato vencia agora em setembro. Então, falta uma questão de planejamento para a saúde que nós queremos. A gente sempre cita o exemplo, Bento Gonçalves tentou fazer a terceirizada, viu que era um erro e voltou atrás. Então, se Bento Gonçalves voltou atrás, voltou por quê? Porque se fosse boa a terceirizada, todos os municípios, todo o próprio país teria terceirizadas. Ou digo as OS, que é a Organização Social. Então, Bento Gonçalves comprova para nós que não dá certo a terceirizada. Daí a gente pega Rio Pardo, daí a gente pega Canoas, entre outras cidades. Caxias do Sul teria que fazer um planejamento. E a gente vê que o município ele fica muito em cima do próprio Covid atualmente e as outras doenças ficam esquecidas e o próprio planejamento. Se a gente tem uma ruptura de contrato ali em setembro e nós temos do mês de junho, essa pauta não chegou para o Conselho Municipal de Saúde novamente. Então a gente se pergunta, o que a gestão municipal atualmente está fazendo? Já deveria ter vindo o plano B. No ponto de vista do Conselho, inicialmente, comparando o preço de uma e outra, é mais caro o custo com o funcionário, porque os funcionários que vão trabalhar lá estão há mais tempo já no plano de carreira do município, trabalhando como funcionário. Só que esse funcionário que ele alega que é mais caro, ele não vai sair do município. É o mesmo funcionário que você já está pagando ele lá na unidade básica de saúde. Só está pegando ele, tirando da unidade básica de saúde e trazendo ele para a UPA, onde ele tem mais experiência, ele já se qualificou. Então, tu chamaria um funcionário hoje mais barato, que inicia com um salário menor, para colocar na UBS. Então, o valor não necessariamente é maior, esse valor como eles jogam. E também a questão de ser 100% terceirizado, tu tem a mão e a decisão da administração, né? De como tu quer a saúde pública do teu município. Atualmente, quando tu joga para terceirizada, se tu reclama do mau atendimento lá, diz, vou ver como responsável técnico de lá o que está acontecendo. É mais para tu empurrar com a barriga mesmo, né? A decisão que é tua, né, como administrador. Então, o município tem que trabalhar indiferente de partido a longo prazo. Se ele não quer ter 100% funcionário público, trabalhar como uma fundação pública também. Tem estados e municípios, eu acho que Espírito Santo, de tanto levar calote dessas terceirizadas que tem lá para cima, que optou por estudos técnicos e viabilidade para criar uma fundação pública. Fundação pública é que nem a nossa Codeca. Todo mundo fala bem da nossa Codeca em Caxias do Sul, que ela é modelo, que ela é referência, ganhou prêmios no Brasil pelo trabalho prestado em Caxias. Esse recurso, quando é uma fundação, ele fica no município, ele não sai para fora do município. Então, a gente vai produzir riqueza no nosso município, os recursos vão ficar aqui. Por isso que é muito melhor nós ficar com a nossa saúde municipalizada ou até mesmo uma fundação pública, porque nós vamos ter o direito de decidir o que a gente quer de atendimento para os nossos usuários. Alexandre, agora a gente vai entrar num outro assunto, inclusive o Conselho emitiu uma nota, um alerta sobre a questão dos riscos do uso da cloroquina e também se manifestando contrário, então, a essa recomendação do Ministério da Saúde para o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com sintomas de Covid-19. Por que e qual que é o embasamento do Conselho Municipal de Saúde para ser contrário ao Ministério da Saúde? Essa é a indagação, Alexandre. O Conselho Municipal de Saúde, com o seu corpo técnico e mesa diretora, é contra, porque segue a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. A Organização Mundial da Saúde, no dia 25, todos os meios de comunicação acompanharam, que elas divulgou, então, uma pesquisa que elas fizeram, um teste,
a nível mundial, com 96 mil pessoas. E o teste com a medicação cloroquina utilizada não apresentou melhoria nenhuma no Covid. Ou seja, a gente fez um teste com 96 mil pessoas e ela não mostrou benefício, né, para o Covid. E ainda foi pior. O que eles analisaram? Que o risco foi aumentado de morte para todos os pacientes. Ou seja, o Ministério da Saúde, ao qual o nosso município de Caxias do Sul segue, né, em vez de seguir as normas mundiais, as organizações mundiais de saúde, que tem gente muito mais especializada, que está em cima desses estudos técnicos, está atrás de pesquisas científicas para pegar a vacina, a gente segue o nosso Ministério da Saúde, como eu sempre digo, um Ministério da Saúde que nós não temos, né? Porque a todo momento toca ministro. Como é que a gente vai se basear e seguir um Ministério da Saúde que os nossos próprios gestores trocam a cada 1 mês, 2 meses, os nossos diretores de vigilâncias estão a todo momento saindo. Então, a parte técnica do Conselho, ela sempre acompanha o nível mundial, o que as organizações estão dizendo. Atualmente, hoje, essa principal droga que está sendo utilizada para tratamento, então, tentar tratar o Covid, além da Organização Mundial da Saúde, a maioria dos médicos também, quase absoluta, são contra também para o Covid, porque não apresentam nenhum resultado. Certo. Não, o questionamento é exatamente para esclarecer um pouco mais, porque a população, no meio de tantos posicionamentos, muitas vezes a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo, o que é essa tal de cloroquina, por que o governo federal apoia a cloroquina e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz o contrário. Então, esse é o papel dessa nossa entrevista, nesse sentido da cloroquina, que é esclarecer essas posições divergentes. Vou passar a palavra também para o Leandro Adamati para falar sobre esse tema. Pois é, a gente tem visto, né, Portela e também Alexandre, uma vontade, uma ação muito forte do próprio governo federal de colocar, implantar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19. O governo federal está usando toda a força possível para isso. Claro que eu não sou médico, você também acredito que não seja médico, Alexandre, mas é muito perigoso para a população esse incentivo por parte do governo de que a cloroquina resolve o problema da Covid-19? Como eu disse, né, não resolve. E se resolvesse, os países de primeiro mundo, próprio Estados Unidos, que está no ranking, nós estamos encostando nos Estados Unidos, e eu lembro que lá no início das nossas entrevistas, nós alertava para isso, né? Que a gente, através dos números e cálculos que eu fazia aqui na frente da tela do monitor, a gente dizia que o Brasil ou ganhava dos Estados Unidos ou empatava. Foi os 2 únicos países do mundo que consideram uma doença Covid, uma Covid 2019, apenas uma gripezinha. E a gente está vendo nos números que todo dia que passa, a todo momento, nós passando vários países aí que começaram com o início nessa barreira. Se fosse tão bom essa medicação, os países da Europa estariam utilizando. O próprio Estados Unidos, que está na liderança, também estaria utilizando. Aí, o que a gente vê pelo poder do governo federal é que ele achou um milagre, né? Ele quer dizer para a população que tem um milagre nas mãos, que seria a cloroquina para melhorar e acabar com o Covid 2019, e uma coisa que não é verdade, né? Ele usa isso para atacar o corpo científico, a área médica, dizendo que isso é um fantoche eleitoral, que nós que somos contra a cloroquina, que é tão barata, né, para o atendimento da população, não queremos para esperar um custo alto das vacinas quando sair. A gente lembra da entrevista do governo chinês, que deixou claro que se por eles for a descoberta,
da vacina. Eles mesmos vão distribuir a baixo custo, né, a vacina para o Covid 2019. Então, é um abuso dos dois braços, né, o corpo médico dizendo que é contra. Tem vários hospitais particulares no Brasil reconhecidos que também não estão optando por não utilizar, porque diversos mecanismos provam isso. Se fosse bom para nós, por que nós não íamos utilizar? E é isso que a gente discorda do presidente. Ele põe como lei utilizar, mas nós deveria, nós, se tivesse contaminado com Covid, poder escolher. Porque se fosse bom, a área médica não ia ser contra, né? Tem uns efeitos que causam essa medicação, quem já utiliza sabe disso. Sim. Deixa eu te fazer só mais uma questão, vou fugir um pouquinho da pauta e gostaria de uma resposta breve também. Alexandre, como é que está a questão da ocupação dos leitos de UTI SUS em Caxias do Sul? A gente vê uma média diária de ocupação que oscila entre 60% a 80%. Ainda é preocupante essa questão? Você acredita que o pior talvez não tenha chegado? Qual é a leitura de uma forma breve que você faz? Resumindo de uma forma breve, Caxias do Sul ainda continua mantendo o mesmo quadro de ocupação dos hospitais, leitos SUS. É um motivo claro. Quem está nos assistindo sabe que as pequenas cirurgias e médias cirurgias que estavam programadas para serem feitas, elas foram canceladas. Porque toda pessoa que é necessário fazer a cirurgia, ela precisa de um leito. Então, na verdade, esse número que a gente tem de ocupação é um número até maior, se for ver, né? A gente deixou de prestar um serviço para a comunidade, para o usuário, na assistência de saúde, e a lotação, ela se mantém. O que está acontecendo em Caxias, começou agora, nos últimos 2 dias, é um aumento maior. Antes nós íamos numa linha de aumentos casos positivos de 1 caso, ou 2 casos na linha de crescimento. E agora a gente veio para a linha de 2 dígitos, a linha de 10. Ou seja, o próprio Estado, quando liberou, também aumentou, quase dobrou já o número de casos positivos. Então, com a chegada do inverno, a gente vai ter as síndromes gripais, que vai aumentar bastante, HN1, né? E também o próprio Covid. Né? Então, atualmente, a gente não chegou no forte do inverno, com as doenças respiratórias, para procurar e ser hospitalizado. Então, a gente consegue se manter ainda. Mas o que se comprova nos municípios que liberaram, vamos citar Bento Gonçalves, Farroupilha, eu sempre critiquei o governo de Farroupilha, porque não pensava no entorno da região onde utiliza o serviço, é que o aumento, depois que se liberou em massa a produção normal das empresas, se aumentou. Então, tu vê que ali Garibaldi está estourando, tu vê que lá do outro lado, Lajeado também, e Caxias do Sul se comprova nesses últimos 2 dias, né? Aumentou 10 num dia, acho que 11 no outro dia. Hoje a gente não espera aguardar o número novamente, só que se aumentar em 10, quando vê, a gente está, né, dobrando o número rapidamente de uma semana para outra, né? Perfeito. Alexandre, obrigado pela entrevista aqui, principalmente pelos esclarecimentos de posição. É muito importante a posição do Conselho Municipal da Saúde para, inclusive, trazer esse debate, trazer essa provocação e, é claro, conte aqui com a Bitcom TV para estar trazendo essa informação. A gente acredita muito aqui na Bitcom TV, na TV Serra, em Farroupilha, desse posicionamento. A informação é o melhor remédio nesse momento. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. E conte conosco também aqui para estar divulgando isso. Bom dia.